Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo a mais um episódio da 4ª temporada do podcast Histórias que Viajam. Realizado com o patrocínio da SP Cine desde 2022, o Histórias que Viajam é o principal laboratório de desenvolvimento de roteiros do Brasil com foco em coprodução internacional. Aqui no Histórias, nós potencializamos os projetos brasileiros para que eles fiquem atrativos para o mercado internacional. Na 4ª edição do programa, a gente chegou na marca de 20 autores e 20 projetos desenvolvidos com foco em coprodução. Eu sou o Matheus Collen, apresento esse podcast junto com a minha parceira Roberta Miller. Tudo bem, Roberta? Oi, Matheus, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Vitória Negreiro, de O Quarto de Giovana. Super especial essa participação, hein? Muito legal. A gente vai conhecer mais sobre esse projeto agora, mas primeiro vamos conhecer um pouquinho mais da Vitória. A Vitória Negreiros, ela é diretora e roteirista brasileira natural de Salvador, mas radicada em São Paulo. Ela se formou em audiovisual pela Universidade de São Paulo e pela Université Paris. Se dedica à construção do imaginário queer em gêneros cinematográficos. Colaborou no desenvolvimento de projetos para players como Netflix, Star Plus, HBO e Paramount, em parcerias com produtoras brasileiras como a Boutique Filmes, Cinefilme, Café Royal, Chatrone e Porta dos Fundos. Seja muito bem-vinda, Vitória. Oi, Matheus, obrigada pelo convite, né, de falar aqui sobre o nosso processo, sobre o Quarto de Giovana também no podcast. Vai ser bem legal essa conversa. Maravilha. Então a gente já quer abrir conhecendo um pouco mais sobre esse projeto. O Quarto de Giovana, ele é um projeto que você já trabalhou com ele numa versão em curta-metragem, que, né, você pode até depois contar um pouco para a gente sobre o curta, mas agora eu queria saber a respeito dessa versão em longa-metragem que você trabalhou com a gente aqui no Histórias. Então conta um pouquinho para a gente do seu projeto. É isso, bem lembrado. O Quarto de Giovana, ele nasceu, né, um projeto que não posso nem dizer que nasceu, porque eu gravei um curta que ainda será lançado, né? Mas está nascendo em formato curta-metragem. E eu também estou desenvolvendo uma história, né, mais expandida para o longa. E entendendo, né, a diferença de como contar essa história em dois formatos diferentes. Entendendo também que é muito possível, é uma história com bastante potencial. Ele é um curta de gênero. Desculpa, um longa de gênero, olha só. Que mistura ali o romance e o body horror, né, que é o horror corporal, para falar da jornada de duas estudantes de medicina, a Giovana e a Susana, que são duas estudantes que desafiam a solidão dentro de uma tradicional faculdade de medicina de São Paulo. E para isso, elas desenvolvem um método de estudo próprio, que é usando os próprios corpos como experimento. A gente tem a personagem da Giovana, que é uma estudante negra, cotista, é a clássica primeira universitária da família, e que sofre ali de ansiedade, né? Tá tendo vários problemas de saúde mental mesmo, por não estar conseguindo permanecer na universidade. No mesmo nível dos outros estudantes, não consegue ali aprender os conteúdos, por mais que ela seja inteligente, vive excluída dos outros alunos, porque a competitividade, né, é muito grande na universidade, está todo mundo meio que preocupado com suas notas. E a gente tem a Susana, que é uma outra aluna com outro background, ela é descendente de japoneses, é considerada ali a aluna exemplar, monitora da turma. Acredita, né, que a medicina, para ser um bom médico, você não pode ter conexão emocional, assim. E arrasa na faculdade. E ela é a primeira pessoa, né, que estende a mão, assim, para Giovana, para essa aluna cotista, e tenta achar um outro método para sugerir, né, tipo, entender, assim, que todos temos diferentes formas de aprendizado, talvez da Giovana não seja estudando através da apostila, seja outra coisa. Então, elas começam o quê? A estudar os próprios corpos delas para criar intimidade com os conteúdos. E a partir disso, elas transformam o quarto de Giovana, né, num laboratório de anatomia privado, em que a relação pessoal delas, esse romance e essa relação que elas criam se mistura, né, vira algo tanto científico quanto erótico, e elas vão se descobrindo a partir disso. Então,
o longa-metragem é muito sobre essa descoberta das personagens em relação ao próprio corpo, cada uma, né, de alguma forma ali rompendo com a solidão que elas sentem dentro da universidade, a partir da relação uma com a outra. Enquanto a Giovanna tem uma solidão de não se encaixar naquele ambiente elitista e tudo mais, a solidão da Su tá num lugar de... Ela é uma filha de médicos, nunca escolheu, de fato, a profissão, então para ela é totalmente racional estar ali. E elas entendem, né, que a partir da conexão entre elas duas, elas vão, de fato, conseguir o que seria essa excelência, serem boas médicas de fato, a partir desse toque entre elas duas, né? O filme tem esse elemento do gênero fantástico, que é quando a Susana toca o corpo da Giovanna, a Giovanna consegue, de uma forma meio até que mágica, memorizar os conteúdos. Ela entende que ela memoriza, ela aprende quando ela pratica no próprio corpo. E o toque da Susana é o abre alas para isso. Então, essa conexão, essa hiperconexão que acontece entre elas duas, vai abrindo portas para Giovanna, criando cada vez mais conexão emocional, mais vulnerabilidade, até o momento, né, que ela fica tão vulnerável que ela não fica vulnerável apenas ao conhecimento. Ela também fica vulnerável aos sintomas, às dores de outras pessoas. Então, essa jornada de transformação de conhecimento delas passa muito por esse lugar de entender a medicina, o estudo, o conhecimento como um lugar de conexão, que é necessário ter conexão, entender também os limites das nossas relações, né? Muito legal. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o começo assim desse projeto. Como que você teve essa ideia? Por que que você escolheu trabalhar com body horror? Como que esse gênero fantástico ajuda a sua história a passar a sua mensagem, né? Queria que você contasse um pouco assim desse momento de como que veio esse insight de fazer essa história e como que você acabou lapidando ela usando esse gênero e usando essa coisa do fantástico. Então, eu sempre tive interesses muito desde a universidade, assim, que eu sou formada em audiovisual na USP, né? Eu sempre tive interesse por cinemas de gênero. A gente usa muito o termo cinema de gênero, fala cinema de horror no Brasil, né? Mas acho que não só, assim, mas entender como a gente consegue criar fábulas, analogias para retratar nossas discussões, nossos debates sociais. E, para além disso, sempre em minhas obras autorais eu busco ali trabalhar com o universo queer, mais especificamente o universo lésbico. E minha iniciação científica, inclusive, foi em cinema sobrenatural brasileiro, entender o que é esse nosso fantástico, o que é esse nosso horror. Então, essa história veio muito para casar, assim, alguns desejos, que é falar, trazer debates sociais, sim, dentro dos nossos filmes, mas a partir de um lugar até do entretenimento, da fábula, da analogia, e não do que às vezes é muito esperado, né, que é do drama social e tudo mais, principalmente falando de realizadores negros, realizadores queer. Então, meu desejo é sempre ir para um lugar de entretenimento do gênero, para a gente conseguir, isso, discutir a partir de um lugar mesmo inventivo da criatividade. E quando eu trago essa relação entre duas mulheres, né, que se descobrem, se transformam dentro de uma universidade, a gente já tem esse background social muito colocado, né? A gente está discutindo ali saúde mental, está discutindo inserção de pessoas racializadas em ambientes elitistas e está discutindo desejo. E aí, acho que desejo é uma palavra-chave também do filme, que liga muito essa noção do corpo, do sentimento, da conexão. Então, o filme, eu sempre, quando eu estava fazendo curta-metragem, eu faço uma analogia de que a gente está fazendo um filme que tem uma história de horror, body horror, a gente está ali tratando o corpo como um meio de transformação,
que é monstruoso, que é isso, um corpo que está ali aberto a experimentações, interferência externa, mas o filme todo, né, a gente entende que o roteiro é um romance. Então, acho que foi uma combinação de elementos, assim, entender um corpo com a porta de entrada tanto para o sentimento romance, quanto também um artifício de gênero em que a gente pode isso, brincar com o terror, com o horror, e ao mesmo tempo trazer essa discussão social do que que são nossos próprios corpos, né? Mas o desejo de fazer um filme de... Não nasce o desejo de fazer um filme de body horror, mas um filme de gênero, e que a partir da premissa da história a gente entende que tipo, o body horror é um gênero que a gente consegue trazer todos esses debates de uma forma muito até orgânica, né, até intuitiva ali dentro da história. Certo. E eu queria entender um pouco mais sobre a protagonista, né, a Giovanna. Queria que você contasse um pouco para a gente, um pouco mais assim, do meio para o fim da história, o desfecho dela, e colocar uma segunda pergunta aí de origem técnica, que é com quantos litros de sangue cenográfico você acha que você vai conseguir fazer esse filme? Nossa, eu não faço ideia. Mas do meio para o fim da história, então a gente tem um momento em que, a partir dessa descoberta das meninas, de que a Giovanna consegue aprender a partir do toque, ela começa a sobressair na faculdade, né? De fato, vira uma resposta para todos os problemas que ela estava tendo ali. A gente tem esse momento que elas entendem que quanto mais elas praticarem, quanto mais elas fizerem experimentos e não só e não só decorar órgãos e mapas de anatomia, mas de fato começarem a praticar experimentos práticos nos próprios corpos, a Giovanna vai conseguir se dar bem na faculdade e se formar muito mais rápido, que é o que acontece. Ela começa a sobressair e virar uma das melhores alunas da faculdade, até a um passo da competição com a sua, assim, com a Suzana. E o desejo da Giovanna começa a crescer, né? Para além disso, assim, que ela entra nessa chave da obsessão. Ser boa aluna já não basta para ela. Ela entendeu que a medicina tem a ver com conexão, então ela quer fazer isso medicina real, quer praticar nos hospitais, quer de fato curar pessoas. Quando ela entende que ela tem um dom que é muito especial, tem um poder que é muito especial. E isso acaba sendo como eu posso dizer, o poder e o... Ela meio que descobre que o poder dela pode ser fatal, de alguma forma, porque à medida que ela vai tocando e entrando em contato com pessoas que realmente estão doentes, ela vai absorvendo outras coisas, né, que não são dela, assim, dores, sintomas, doenças, e vai saindo do controle do próprio corpo dela. Até um ponto em que ela realmente colapsa, assim, vira quase uma morta-viva, começa a se machucar, tentando se livrar desses sintomas, tudo isso. E é no toque da Su, de novo, né, que foi o abre alas para toda essa experimentação, que ela consegue encontrar um lugar seguro novamente, consegue colocar os pés no chão. E a própria Suzana entende que também ser uma boa médica tem a ver com conexão, que é nesse momento que ela consegue sentir tudo também que a Giovanna estava sentindo antes. Então, o final do filme está muito nesse lugar das duas entendendo que a conexão é sim a chave. A Suzana aprende isso, a Giovanna entende que conexão é a chave, mas com limites. E aí a gente volta para esse lugar de como nossas relações abrem portas e nos curam. Assim. Beleza, muito interessante. E queria falar um pouco agora sobre o seu processo assim de escrita aqui com o laboratório, né? Como que foi para você adaptar essa história de um formato que era de curta-metragem, onde você tem, geralmente, né, no curta você consegue ter um conceito forte e trabalhar esse conceito numa narrativa ali de 15, 20 minutos. Como que foi trabalhar esse conceito aumentando para um longa-metragem e como que as consultorias aqui do Histórias colaboraram com você nesse processo?
Eu acho que eu já tinha começado a escrever, a desenhar essa história, mesmo paralelamente ali a produção do curta-metragem. Eu acho que a produção do curta-metragem me ajudou bastante, porque à medida que a gente abre, né, o projeto, o filme, para outras pessoas da equipe, para as atrizes, e trazem muitas coisas novas, né, a gente vai descobrindo coisas novas sobre os personagens, sobre os conflitos, isso me ajudou bastante. E antes da História que Viaja, eu tinha ali um rascunho, né, um argumento, uma versão de argumento, uma versão de beat sheet dessa história de longa, mas eu não estava muito satisfeita, porque eu sentia que quando eu expandia a história para o universo do horror e tentando criar esse universo da universidade, eu saía um pouco do eixo principal da história, que é a relação delas duas. O filme, para mim, sempre foi sobre a relação das duas personagens, de entender essa relação interracial entre elas, o lado mais profundo das duas personagens. E eu sentia que quando eu começava a abrir para o universo, né, eu acabava expandindo para coisas que não são tão importantes quanto elas duas, e o filme perdia um pouco o coração. Eu precisava me reconectar ali com o cerne da história mesmo, e tentar pensar em saídas, assim, tentar pensar em plots internos e tudo mais, e fortalecer, sim, esse conflito delas duas. Em algum momento, as personagens ali, elas viram as próprias antagonistas, né? Quando a relação delas entra em conflito, elas entram nessa relação de conflito e competição. Então, na versão anterior que eu tinha do roteiro, eu trazia uma terceira personagem, trazia um outro plot para desenvolver a obsessão da Giovanna, desenvolver essas sequências de body horror, mas aí eu entendi que nas nossas reuniões, nas conversas, que é mais interessante é isso, não terceirizar, né, esse conflito e continuar ali realmente intensificando a relação entre as duas personagens. Então, para mim, ainda tem sido, né, que a gente ainda tem trabalho para fazer, escrever o roteiro, mas tem sido esse desafio de como expandir o universo da Universidade de Medicina, entender a competição ali entre os alunos e tudo mais, e ao mesmo tempo utilizar isso para criar conflito e mostrar quais são os conflitos da relação entre as duas meninas, que não é uma relação pacífica o tempo todo, né? Então, eu acho que no laboratório, no próprio Ventana Sul, fui entendendo ali as particularidades, os conflitos possíveis nas relações entre elas duas. Eu tinha uma versão do... Quando eu entrei no Histórias que Viajam, tinha uma versão do argumento que eu não gostava muito, que eu trazia um plot da Giovanna com a família, a vontade dela de salvar uma irmã que tinha uma doença crônica. Eu nunca gostei muito desse plot porque é isso, terceirizava. A gente estava trazendo uma outra pessoa para um filme que é sobre a relação das duas. E aí, nessas versões que eu estou trabalhando agora, eu já consegui ali trabalhar mais de fato no conflito delas, assim, como um casal. Vitória, vou pegar um ganchinho aí. Você falou do Ventana Sur, eu queria que você contasse pra gente como é que foi a sua experiência saindo um tanto desse lugar só do roteirista fechado em si, criando e indo contar a sua história para um evento de mercado internacional. Você fez pitch em público no Ventana Sul. Queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo, histórias que viajam, Ventana Sul e de repente Bahia, você está aí na Bahia e conta aí pra gente um pouco. Nossa, uma coisa que eu fico muito feliz com o desenvolvimento desse projeto, tanto no Histórias que Viajam, no Ventana e outras experiências também com ele, é que quando a gente fala, né, no longa-metragem que está falando sobre relações entre mulheres, mulheres racializadas e tudo mais,
a primeira sensação de que pode ser um filme, às vezes, muito nichado para tal ou tal público. E eu acho que esse filme tem elementos que comunicam com pessoas muito diferentes e que eu, a princípio, não poderia prever. Que, que é uma audiência que eu trago as referências como A Substância, Get Out, Cisne Negro. É uma audiência que gosta desses filmes que trazem essas narrativas potentes de gênero que tem um fundo social por trás, mas que acaba abarcando pessoas que, a princípio, não são o nicho de público, né, do conteúdo, assim, do filme. E aí, desde o trabalho no Histórias que Viajam, eu percebo que eu consigo ter uma conversa muito alinhada, tanto com vocês como com a Cristiano Ventana, sobre as referências do filme e sobre o que é essa mistura de gêneros que eu quero fazer. Eu sinto que todas as sugestões e conversas, né, de tutoria, de mentoria ali sobre o filme, estão muito em torno do meu desejo mesmo de criar em torno desses gêneros e comunica, acho que muito bem. Tanto no Histórias que Viajam quanto no Ventana, eu acho que vocês foram detectando pontos, temas, subtramas ali possíveis no filme que eu gosto, assim, e tento trazer para a história. Lá no Guiones, para além de apresentar o pitch do projeto, né, um pitch público, a gente tem umas 2 reuniões ali, ou 3, para treinar o pitching, para cada um dos participantes ter a oportunidade, né, de apresentar algumas vezes o projeto antes da sessão final, assim, dentro do mercado, e aí as mentoras dão os feedbacks, entendem ali quais são os pontos principais, mais fortes do projeto. E, para além disso, a gente também tem a sessão de mentoria sobre o argumento do filme, né? O último material que a gente enviou. E nessa sessão de mentoria, um tema que chamou mais a atenção, assim, da nossa mentora foi justamente a questão de saúde mental, que sempre foi um tema transversal na história para mim. Um tema que não está sendo falado abertamente, porém é o background, né, o pano de fundo ali do que está acontecendo. E numa conversa assim com ela, eu achei interessante que ela falou, nossa, seria importante assumir questões de saúde mental, assim, nomear, né, dentro da narrativa, porque é um tema que é universal, é globalizado e que interessa, né, narrativas assim de diversos países. Mas o tema de saúde mental, né, foi apontado como um elemento importante, assim, para comunicar, né, ali o conflito dos personagens. É um tema universal que pode interessar diferentes audiências, diferentes públicos e públicos internacionais. Eu acho que uma coisa também que, para mim, é um pouco clara, assim, que a gente conversou bastante, né, no Histórias que Viajam, é que eu, em momento algum, propus, por exemplo, um filme com personagens nascidas em países diferentes. A gente tem personagens que têm identidades raciais diferentes, ambas brasileiras, uma descendente de japoneses e uma negra, ambas paulistanas. Porém, o filme ainda assim interessa um público muito internacional por conta do nível universal da história, né? Eu acho isso muito interessante, assim, isso se reverberou, assim, como o filme foi recebido no Ventana. Que apesar isso de não estar ali criando uma história que tem 2 personagens latinos de países diferentes, ou que tem uma viagem e tudo mais dentro do projeto, e que os meios, né, saídas de coprodução não são óbvias, ainda assim é um filme que interessa muito o mercado internacional, seja por conta do gênero, seja por conta dessa discussão, né, de saúde mental, seja por conta de trazer personagens de background diferentes que têm a ver com uma origem diferente, e tem a ver com esse choque cultural, né? Então, para mim, isso ficou evidente, assim, né, no interesse do filme, na recepção das pessoas. E
Eu achei muito bom, assim, de entender que temas ali eu posso trazer mais para luz no roteiro, na história, para comunicar melhor mesmo com as questões contemporâneas, com as questões atuais. Eu acho que você tocou numa coisa interessante, né? Que a gente sempre fala muito no Histórias que Viajam, que é a, o que é universal da história, né? E eu acho que, claro, a gente, quando trabalha em coprodução, né, a gente está sempre buscando integrar, fazer uma coisa orgânica com outro país e, né, o que eu acho que é legal, e que aí eu vou colocar o elemento, né, que tem muito a ver com a proposta de Histórias que Viajam, que é essa coisa bem orgânica desde a criação, é que no Quarto de Giovanna atual, essa história se passa em São Paulo, duas personagens paulistanas, com realidades diferentes, mas ela também pode ser contada na Colômbia, ela pode ser contada no México, ela pode ser contada na França, e aí que é muito bacana dessa coisa de você não terceirizar o plot e manter a emoção principal da sua história viva, ativa, trabalhando essas camadas dos seus protagonistas, que aí você vai trazendo essa universalidade e fazendo com que essa história possa ser contada em qualquer nacionalidade, né? É verdade. E essa questão também da saúde mental que a Vitória comentou, né, que foi apontado, isso é um tema muito atual, né? A gente vive uma espécie de epidemia de problemas relacionados à saúde mental, provocados por vários motivos, né? Seja pressão de trabalho, seja burnout que as pessoas estão tendo, seja vício em rede social, que também faz com que as pessoas se percam um pouco aí na vida, nas referências. Então, acho que nesse sentido o projeto é atual. E no mercado internacional é isso que chama atenção, né, para as coproduções, especialmente. Né, um filme que seja capaz de circular em vários países, seja porque a história passa em vários países, ou porque ela tem algo no centro dessa história que é universal, né? Que são conflitos que acontecem, que pode acontecer tanto aqui como em qualquer outro país da América Latina, da Europa. Então, é muito bacana esse projeto porque ele realmente ele apresenta essas características. A gente está chegando no fim do episódio. Queria saber da Roberta e da Vitória se vocês querem fazer alguma consideração final. Não, para mim tá tudo beleza e acho, enfim, desejo muito sucesso para esse quarto da Giovana. E é isso, assim, essa coisa da. Você falou uma coisa legal, Matheus, que é o lance da saúde mental, né? Eu acho que é uma coisa que, principalmente os jovens, né? Hoje em dia, eu acho que é, parte de Giovana cabe muita coisa do que a gente está vivendo, né? Ele traz para dentro desse quarto o espelho do que a vida da gente, os nossos enfrentamentos diários, principalmente dos jovens, né? No mundo de hoje. Eu quero agradecer, ainda tem trabalho aí pela frente, né, de desenvolver o roteiro, escrever o roteiro, a história, mas eu acho que nas nossas trocas, assim, são muito importantes mesmo, porque a gente ali alinhado sentindo que estamos alinhados, né, olhando para o ponto em comum no filme, eu tenho conseguido entender mesmo os pontos fortes e o que é importante, assim, comunicar nessa história e manter o coração dela, mas ainda assim, né, o coração da história consegue comunicar, sim, com diversos públicos e com muitos backgrounds, né? Essa história que poderia, como a Roberta disse, acontecer com personagens na Colômbia, acontecer com personagens na Argentina, porque é uma história que tem a ver com transformação a partir do choque com outra cultura, com outras experiências, né? Então, acho que isso, sim, é um, é um ponto bem universal, assim, da narrativa.
Maravilha, gente. Obrigado. Queria agradecer vocês, Roberta e Vitória, pela presença aqui na nossa gravação, no nosso podcast. Foi muito legal passar com esse projeto aí esses últimos meses, passar com ele pelo laboratório. A gente gostou muito do começo dele, como quando, né, veio a primeira versão do argumento, e quando a gente vê que o autor está ali envolvido na história e aproveita ao máximo as consultorias, a gente vê que o projeto começa a se transformar, indo para um lugar diferente daquele que às vezes foi pensado no começo, mas é um lugar que pode ajudar esse projeto a evoluir ainda mais no futuro, né? Então, aqui no Histórias, a gente sempre tenta criar esse tipo de ambiente que seja confortável para os autores conseguirem fazer esse trabalho. E a gente fica muito agradecido de ter tido você aqui no laboratório com a gente também, Vitória. Eu vou encerrando o episódio por aqui. Queria convidar você que está ouvindo a gente a entrar no nosso site, o historiasqueviajam.arte.br. Tem também o nosso Instagram, que é o @historiasqueviajam. Lá vocês vão poder encontrar todas as informações sobre o programa, inclusive sobre os projetos que já participaram daqui, né? A gente comentou que esse ano o Histórias que Viajam fez 4 anos e a gente atingiu a marca de 20 projetos e 20 autores. Então lá no site você consegue conhecer todo mundo. Você pode ver as mini-bios, ler as sinopses e ouvir também os outros episódios deste maravilhoso podcast. Então, eu deixo vocês com essa dica final e a gente se vê em breve. Um abraço. Valeu!